Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Abram suas Bíblias, como vocês já estão vendo aí atrás de mim, em Lucas capítulo 14. E nós iremos estar lendo a partir do versículo 25. Irmãos, é hora da palavra, vamos nos assentar, vamos evitar conversas paralelas. Nós temos todo o final do culto para conversarmos e entrarmos em comunhão, mas é chegado o momento da palavra. E agora é a hora onde o nosso Deus e o nosso Senhor fala ao nosso coração. Então, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Durante todo esse mês de junho, nós iremos estar tratando sobre o tema a necessidade do discipulado. A necessidade de nós agirmos como discípulos. O tema de hoje é: o discípulo imita o seu mestre. É o que nós iremos tratar hoje. Nós temos muitas igrejas espalhadas por aí, não temos? Todo tipo de igreja. Temos vários tipos de igreja, né? Vários tipos de denominações. E muitas dessas igrejas são igrejas enormes. São igrejas com a quantidade absurda de pessoas, com 1.000 pessoas, 2.000, 5.000. Nós temos no Brasil igrejas até com mais de 16.000 membros. Muita gente. É o que a gente costuma chamar de mega igrejas. Mas a grande questão é, dessa quantidade absurda de pessoas que estão lá dentro dessas igrejas, quantas delas verdadeiramente são discípulos de Jesus? Quantas dessas pessoas nós podemos, ou elas mesmas poderiam dizer, que de fato são verdadeiramente, realmente discípulos de Jesus? Ou não seriam apenas pessoas que estariam frequentando o auditório de uma igreja, que acham legal estar lá, porque gostam dos cânticos, gostam dos louvores, porque fez amizades, tem pessoas legais ali, gostam até da palavra, Jesus para eles é legalzinho. Mas quantos desses realmente, eles são discípulos reais de Jesus? E aí eu fico pensando, se o motivo disso é, ou não, o fato deles nem saberem ao certo o que é ser um discípulo de Jesus. Se eles são sequer ensinados a ser discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo aqui, em hipótese nenhuma, que nesses lugares, nessas igrejas, a palavra de Deus não seja pregada. Não é esse o meu ponto. Mas o meu ponto aqui é pensar se, no meio dessa multidão de pessoas, se de fato eles são ensinados a serem discípulos. Porque, como a gente falou aqui, essas igrejas têm muitos membros. Tem muitos membros da igreja. Mas será que quantos deles de verdade são discípulos? É isso que a gente vai falar um pouco hoje. Porque o verdadeiro discípulo imita o seu mestre. Amém? Lucas 14, 25. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la?
para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não consegue terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ao que vem contra ele contra 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condição de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos. Nós aqui, neste momento, já cantamos louvores que te adorem, Senhor, que exaltem o teu poderoso nome. Nós entramos em comunhão contigo e com os nossos irmãos através da ceia. Participamos, ó Deus, da adoração que é a contribuição das nossas ofertas. E nesse momento é chegado a hora que a tua palavra é anunciada. Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Prepara ele pelo teu Espírito. E fala, Senhor, a cada um de nós. Não fala apenas aos nossos ouvidos, mas que a tua palavra penetre no coração de cada um da gente, Pai. A começar por mim. Fala ao meu coração, fala ao coração de todos os meus irmãos. Fala, Senhor, ao nosso coração, a tua igreja. Em nome de Jesus, faz assim, para a honra e glória do teu nome é que te peço. E em Cristo já te agradeço. Amém, Senhor. Sabe o que é interessante dessa passagem? É porque durante todo o ministério de Jesus, você pode olhar, praticamente todos os ensinamentos de Jesus, todas as vezes que ele pregou sobre o reino de Deus, sobre a maneira como seus discípulos deveriam se comportar, todas as vezes que Jesus pregou, quase que 100% ele pregou para os discípulos. Ele sempre estava instruindo os discípulos dele. Como os discípulos deveriam ser, como os discípulos deveriam se comportar, como os discípulos deveriam pregar, como os discípulos deveriam se comportar diante da perseguição. Mas aqui não. Essa pregação não é para os discípulos. Jesus não está pregando aos discípulos. Jesus não está se dirigindo aos discípulos. Essa pregação de Jesus aqui é para a multidão. Veja aí o versículo 25. Olha só. Uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, diz: voltando-se na direção de quem? Da multidão. Então Jesus aqui não está pregando para os discípulos. As instruções aqui não é para os discípulos, é para a multidão. E por que ele está se voltando para a multidão? Por um motivo muito simples. Uma multidão não tem um rosto. Uma multidão não tem uma identidade. Uma multidão não tem um nome. Uma multidão não tem CPF. Uma multidão não tem RG. Tem? Claro que não. Uma multidão não tem nome. O que Jesus está dizendo aqui é chamando aqueles que estão dentro da multidão para deixarem de ser uma multidão e virem para se tornar aquilo que Jesus queria que eles se tornassem, discípulos. Porque é fácil, meus irmãos, se esconder no meio de uma multidão. Ora, todos nós aqui, em algum momento, já devemos ter estado no meio de uma multidão, não já?
Você já se encontrou no meio da multidão? Você se perdeu no meio da multidão? Ou, no caso assim, você perdeu alguém no meio da multidão, você não conseguiu achar mais a pessoa? Você estava com alguém, de repente essa pessoa sumiu, você não encontrou mais ela. Porque é fácil se esconder numa multidão. É fácil você ficar ali oculto no meio de uma multidão. É fácil no meio de uma multidão você não dar a sua cara para bater. Você não dá a sua cara ali em amostra. Porque numa multidão, ninguém sabe o nome daqueles que estão lá. Uma multidão não tem uma forma, não tem uma identidade, não tem um padrão. E o que Jesus está fazendo é justamente fazendo com que eles que estavam na multidão deixassem de fazer parte de uma multidão, porque uma multidão não se compromete. E Jesus, Ele quer discípulos. Ele está chamando discípulos. Discípulos que, para se tornarem discípulos, precisam sair do meio da multidão. Precisam se comprometer. Precisam dar a cara. Aqui a gente chama isso, né? Dar as caras. O que é dar as caras? É aparecer. É se mostrar. É estar disposto. Olha só. Você lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Sim ou não? Aquela história lá diz que ela estava no meio de uma multidão que apertava e comprimia Jesus. Aí de repente Jesus para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. Os discípulos até, mas Senhor, está de brincadeira com a gente? A multidão te aperta e te belisca, te oprime aí, tu está dizendo que alguém te tocou? É claro que alguém te tocou. Está todo mundo te tocando. E aí ele disse: não. Alguém me tocou diferente. Óbvio, eu estou parafraseando aqui, né? Ele diz: porque de mim saiu poder. E aí, o texto vai dizer o seguinte, olha que coisa legal. O texto vai dizer que a mulher, não podendo mais se ocultar, ela chega e diz: fui eu. Ela sai do meio da multidão e se apresenta. E Jesus traz ela para perto dele, e aquele encontro que era totalmente impessoal, porque uma multidão não é pessoal, uma multidão é impessoal. E aquele encontro que era impessoal, agora, com Jesus tirando ela do meio da multidão, se torna um encontro pessoal. Agora Jesus sabe quem era aquela mulher. E o texto vai dizer que aquela mulher revela toda a sua vida para Jesus. Revela toda o seu sofrimento. Mas o detalhe aqui, meus irmãos, é o seguinte, preste atenção aqui, ó. O detalhe aqui é que aquela mulher só teve um encontro pessoal com Jesus quando ela saiu da multidão. Quando agora Jesus sabe quem ela é. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. É exatamente isso que nós vamos ver aqui. Porque Jesus está chamando aqueles que estavam no meio da multidão para se comprometerem com seu reino. O que nós vamos ver hoje é exatamente que o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele imita o seu mestre. Amém? E em primeiro lugar, aliás, o discípulo imita o seu mestre, de acordo com o texto que a gente leu, em 3 coisas. O discípulo imita o seu mestre em amor, na cruz e em renúncia.
O verdadeiro discípulo imita o seu mestre em amor, na cruz e em renúncia. E em primeiro lugar, o que a gente vai ver é que o discípulo imita o seu mestre no amor. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo, ama o seu Senhor como o seu Senhor ama aquele que o enviou. Mas antes da gente falar disso, eu preciso falar de duas coisas importantes. A primeira coisa importante aqui é o seguinte, é que o que Jesus está fazendo aqui, está colocando aqui, é uma condição. O que é uma condição? Uma condição é o seguinte, olha, para que isso seja assim, é preciso que aquilo seja daquela maneira. Ou, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. É uma condição. Então, por exemplo, qual é a condição para que a gente não fique, como é que eu posso dizer? Que a gente não acorde de manhã com sono. Qual é a condição? É que a gente tenha dormido à noite. Sim ou não? Então, olha só, se eu conseguir ter uma boa noite de sono, eu não vou acordar de manhã com sono. Mas se eu não tenho uma boa noite de sono, eu vou acordar com sono. É uma condição. E o que Jesus está colocando aqui é uma condição. Olha aí o versículo 26. Olha o que ele diz, ó. Se alguém... É uma condição. Então, a primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte. Essa condição que Jesus está colocando, ela não é opcional. Ela não pode ser uma coisa que, eu tenho a opção. Não tem opção. Não é negociável. Essas três coisas que o discípulo de Jesus, para ser discípulo, ele tem que fazer, não é uma condição, não é uma opção, não é negociável. E eu quero mostrar para você que não é negociável nas próprias palavras de Jesus, que vão se repetir aqui em 3 versículos. Olha só o final do versículo 26. Olha o que ele está dizendo aí, ó. No final do versículo 26, diz assim, ó. Não pode ser meu discípulo. Final do 27. Não pode ser meu discípulo. Final do 33. Não pode ser meu discípulo. É uma condição. Se o discípulo não faz o que ele vai dizer agora, que é o que a gente vai falar, isso que ele está dizendo, não é discípulo. Não é negociável. Não é opcional. Ou age assim, ou não é discípulo. E quem é que está dizendo? Sou eu? Quem é? É Jesus. E o discípulo de Jesus não anda de acordo com seus próprios moldes. O molde para ser discípulo é dado pelo mestre. É o mestre que determina quem é discípulo ou não. Os moldes para ser discípulo, como eu disse, é uma condição. A segunda coisa importante, antes da gente entrar no nosso primeiro ponto, é justamente essa frasezinha que vai ter aqui, ó, no começo do versículo 26. Se alguém vier após mim. A ideia aqui, porque parece, quando está se falando de alguém vir após mim, parece o seguinte, né? Parece alguém que está andando. Parece alguém que está andando e tem alguém atrás. Tipo assim, ó, venham, sigam-me os bons. Né? Lembra do Chapolin? Sigam-me os bons. Aí você vai andando e a pessoa vai te seguindo. Só que a ideia não é essa. A ideia não é simplesmente andar atrás ou acompanhar. Porque se a ideia fosse essa, Jesus não estava repreendendo a multidão. Porque o que a multidão estava fazendo? Versículo 25, o que a multidão estava fazendo? Seguindo, estava acompanhando. Mas seguir ele,
estar ali no meio não necessariamente torna alguém discípulo. Então essa frase aqui, seguir após mim, ouvir após mim, literalmente significa andar nos passos de Jesus. É fazer o que ele fez, é viver como ele viveu, é dizer o que ele disse, é pensar como ele pensou, é amar como ele amou. E é por isso que o discípulo imita o mestre. Porque quando o discípulo imita o mestre, aí sim ele está seguindo após o seu mestre. Porque seguir após é andar nos passos do seu Senhor. Amém? Tendo dito isso, o nosso primeiro ponto aqui é esse. O discípulo imita o seu mestre no amor. O discípulo ama o seu Senhor, como o seu Senhor ama aquele que o enviou. Vamos ler o versículo 26. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo ama o mestre como o mestre amou aquele que o enviou. Se nós olharmos a trajetória de Jesus, todo o ministério dele, o Pai sempre foi sua prioridade. Sempre. A gente costuma dizer, Jesus amava as multidões, né? Ele tinha misericórdia do povo, é verdade. Mas você lembra que às vezes ele deixava todo o povo e subia para orar? Ele se afastava de todo mundo e ia orar. Jesus sempre priorizou o Pai. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que Jesus estava dizendo era que fazer a vontade de Deus era mais prioridade para ele até mesmo do que aquilo que o alimentava fisicamente. A prioridade de Jesus sempre foi a vontade do Pai. E o discípulo que imita o seu mestre, também vai colocar o seu mestre em primeiro lugar, assim como o seu mestre colocou o Pai. É um amor acima de tudo. É um amor que coloca como prioridade o Senhor. E não pessoas, e não coisas, e não afazeres. É o Senhor. É importante a gente saber que nesse contexto aqui, o que Jesus estava falando tinha a ver com o fato de que, por exemplo, ele estava pregando para judeus. E um judeu que resolvesse seguir os passos de Jesus, ele poderia perder a sua família, porque ele poderia ser abandonado pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos. Poderia ser alguém que ia ser renegado pela família. Mas aí Jesus está dizendo, olha, se eles fizerem isso, você vai escolher a quem? A eles ou a mim? Hoje, meus irmãos, existem pessoas que se converterem a Cristo, a família vai virar as costas para ela? Sim ou não? Sim. E o que essas pessoas vão escolher? Quem para elas é a prioridade? É Jesus ou aqueles que eles amam? E note uma coisa importante. Quando Jesus diz isso, aquele que ama pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, mais do que a mim, Jesus não está dizendo que ninguém deve amar essas pessoas. Não é esse o ponto. O que Jesus está dizendo é que não podemos amar essas pessoas acima dele. Porque ele é a prioridade. Nós fazemos tudo por aqueles que amamos? Sim ou não? Sim ou não? Como é que eu posso dizer?
a gente cuida bem daqueles que a gente ama? A gente renuncia a determinadas coisas por aqueles que a gente ama? Se você ainda não pensa nisso, basta casar, que você vai ver o que é que você vai ter que renunciar. Ou não? Eu, quando era solteiro, eu acho que hoje, nem que eu não fosse casado, né? Mas quando eu era solteiro e jovem, um dia desse, eu praticamente jogava toda semana à noite. E depois que eu me casei, isso não é mais uma possibilidade. E agora que eu estou velho, mais ainda, menos ainda. Mas o fato que eu estou querendo que você entenda é que nós fazemos concessões para aqueles que amamos. Nós abrimos mão de coisas por aquele que amamos. A gente renuncia por aqueles que amamos. A gente é capaz de dar a vida por aqueles que amamos. E está tudo bem. O problema não é a gente fazer isso por aqueles que amamos. O problema está quando a gente faz isso por aquele que amamos e não fazemos pelo Senhor. É aqui que mora o problema. Porque isso significa que o nosso coração está nas pessoas e não no Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer. Você nunca, olha, escute isso que eu vou lhe dizer. Você nunca vai aprender a amar as pessoas de verdade se o seu coração não estiver em primeiro lugar em Deus. Se o seu coração não estiver em Deus em primeiro lugar, o seu amor para com os outros sempre será deficiente. Porque será um amor idólatra. Será um amor defeituoso. Porque em primeiro lugar, o nosso coração precisa estar no Senhor. E quando o nosso coração está nele em primeiro lugar, aí sim, a gente aprende a amar as pessoas da maneira correta. Da maneira verdadeira. O discípulo ama o seu mestre, assim como o seu mestre priorizava a vontade do seu pai. Deus era prioridade para Jesus? O discípulo imita o mestre, então o mestre deve ser a nossa prioridade. Quero que você entenda isso, que é uma questão do coração. Aonde está o nosso coração? Aonde nós estamos depositando o nosso amor? Nas pessoas, nas coisas, ou no nosso Deus, no nosso Senhor, no nosso Salvador, no nosso Mestre. O discípulo ama o seu mestre, assim como o mestre priorizava o seu pai, o nosso pai. Em segundo lugar, o discípulo carrega a sua cruz como o mestre carregou a sua cruz. Jesus carregou a cruz? O discípulo também. Eu quero que você note o seguinte: a vida do discípulo, essa prioridade do discípulo em amar o seu Senhor, acima de tudo, em primeiro lugar, ele é uma vida que tem um custo. Não é fácil colocar o Senhor acima de tudo. Não é. E isso requer um custo. Viver uma vida onde o Senhor é a prioridade requer um custo. E esse custo é a cruz. Versículo 27.
Versículo 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É aqui que está o ponto. É aqui que mora toda a questão. Porque primeiramente, óbvio, se o nosso coração não estiver em Cristo, se o nosso coração não estiver no nosso mestre, nada do que a gente vai falar aqui vai fazer sentido. Então é necessário que primeiro o coração esteja no mestre. Mas aqui é que mora a questão do discípulo, no sentido de que muita gente parece não saber o que o espera quando se torna cristão. Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer aqui. Se você for lá para João capítulo 12, versículo 27, Jesus vai dizer o seguinte: olha, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas o que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Então o que Jesus está dizendo é que por mais que naquele momento que já estava quase na hora dele ser entregue, dele sofrer, dele ser crucificado, dele morrer, ele estava angustiado. Mas ele sabia exatamente que foi para esse motivo que ele veio. Jesus veio para essa terra para quê? Para quê? Para quê? Para morrer. Jesus veio para morrer, para ser crucificado. Ele sabia disso? Ele sabia exatamente qual era a missão dele aqui. Então Jesus não foi enganado, ele veio sabendo o que ele iria fazer. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, quando ele manda chamar os presbíteros, ele diz o seguinte: agora eu vou para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer lá em Jerusalém, a não ser o que o Espírito Santo tem me revelado de cidade em cidade. E o que é que o Espírito Santo revelava? Prisões e tribulações. E até esse momento ele não sabia o que aguardava ele em Jerusalém. Mas quando ele chega numa outra cidade, o Ágabo diz: olha, tu vai ser preso. Então ele já sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém e ele foi. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus sabia o que ia acontecer com ele. O apóstolo Paulo e todos os discípulos de Jesus sabiam exatamente o que eles estavam enfrentando e o que eles iriam enfrentar. Porque o discípulo de Jesus sabe que ele deve sofrer pelo seu mestre. Que ele deve estar disposto, calcular o custo, é justamente estar disposto a enfrentar esse sofrimento que a vida cristã vai trazer. E parece que muita gente não sabe que a vida cristã pode haver sofrimento. Aliás, a vida cristã, ela tende a ser um sofrimento. Porque, olha só, volte para o versículo 26. Depois que ele diz assim, ó, quem não amar mais pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, aí ele termina dizendo assim, ó, e até a própria vida. O que Jesus está dizendo é que o discípulo dele, verdadeiro, renuncia até a própria vida, por amor a ele. E aí eu vou perguntar aqui uma coisa para você. É fácil renunciar à própria vida? É ou não é um sofrimento? Claro que é. Mas o discípulo precisa entender que isso faz parte. E é por isso que tantos estão vivendo da sua maneira. Porque acham que isso não faz parte. Renunciar à própria vida não faz parte. E o que Jesus está dizendo é que se não renunciar à própria vida, não é discípulo. Porque tem que carregar a cruz. Porque precisa pagar esse custo, que é a cruz. Jesus, no capítulo 15 de João,
ele disse uma coisa interessante. Capítulo 15, versículo 20. Ele diz assim: o discípulo não é maior do que seu mestre. O discípulo não é maior do que seu mestre. Se perseguiram a mim, irão perseguir a vocês. Então, olha só. O discípulo não é maior que o seu mestre. Se perseguiram a mim, irão perseguir a vocês. E a perseguição vai causar o que no discípulo? Sofrimento. Jesus foi perseguido até a sua... E o discípulo pode ser perseguido até a sua... Isso é ou não é sofrer? Mas isso é o que aguarda todo aquele que é discípulo. O discípulo não pode estar enganado, achando que a vida cristã é só flores, mar de rosas. Não é. Irá ser, mas não aqui. Aqui é sofrimento. O discípulo carrega a sua cruz, como o mestre carregou a sua cruz. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Quando a gente está renunciando à própria vida, é um sofrimento. A gente disse isso. É confortável? É confortável renunciar à própria vida? Sim ou não? Não. Essas palavras de Jesus, que ele está dizendo aqui, não é nada agradável de se ouvir. E isso causa em nós um desconforto. Se nós estamos vivendo a nossa vida cristã de maneira confortável, tem alguma coisa errada com a nossa vida cristã. Porque a gente acabou de dizer que até mesmo se negar é um sofrimento, é um desconforto. E se a gente está confortável, alguma coisa de errado tem. Essa palavra que Jesus está falando aqui para a multidão e para nós, ela precisa de fato nos incomodar. Isso precisa trazer para nós algum incômodo, porque é no incômodo que nos tira da nossa zona de conforto. Se nós estamos confortáveis, tem alguma coisa de errado. Porque a gente não pode de maneira nenhuma se acostumar com a frieza espiritual. Sabe o que me preocupa? Quando eu chego para alguém, para algum irmão, seja numa visita, seja encontrar um irmão em algum lugar, e eu faço a seguinte pergunta para ele. E esse irmão, aliás, é alguém que não tem congregado, ou vem esporadicamente. Quando eu faço a pergunta, como é que está a sua vida espiritual? E a pessoa diz, está tudo bem. Isso é algo que me preocupa demais. Porque isso significa dizer que a pessoa se acostumou com a sua frieza. Significa dizer que a pessoa já está acostumada a viver uma vida confortável no seu lugar, vivendo à sua maneira, aos seus moldes. E a vida cristã não pode ser vivida aos moldes do discípulo. A vida cristã precisa ser vivida aos moldes do mestre. É como se nós disséssemos assim, eu estou vivendo porque eu acho que a minha vida cristã tem que ser vivida assim. E não somos nós que achamos. É o mestre que determina a maneira do discípulo viver. E quando a gente está confortável, quando a gente está
sabe, acostumado com a frieza espiritual, isso é um perigo. Porque a frieza espiritual é um sintoma. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Imagine que alguém está com febre. E aí ele diz assim, não, está tudo bem. Está tudo bem? Mas é só uma febre. E aí você pergunta, como é que você está? Estou bem, mas você está assistindo o quê? É só uma febre, é normal. É normal? Se ele não tratar o que está causando a febre, o que vai acontecer com ele? Ele pode morrer. A frieza espiritual é um sintoma que se você não tratar, você pode morrer. Não é normal. E quem não congrega não está bem. Não está, porque não tem como estar sem estar em comunhão. Porque isso faz parte da comunidade, da vida cristã. Ninguém é cristão em casa. Tem que estar disposto. Tem que dar as caras, sair da multidão e se comprometer. Porque Jesus está chamando a multidão que quer ser discípulo. Quem quer continuar sendo multidão, vai continuar sendo. Mas quem quer ser discípulo tem que sair do meio da multidão, dar as caras e se comprometer. O discípulo imita o seu mestre. O mestre carregou a cruz. E o discípulo precisa carregar a sua cruz. Carregar a cruz é um fardo pesado. Jesus sabia disso. E é por isso que ele conta uma parábola. Veja aí, por favor. A primeira parábola é sobre a construção de uma torre. Versículo 28 e 29. Aliás, 28 ao 30. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não consegue terminá-la. Jesus não usou uma torre aqui à toa. Não usou à toa. Para que serviu uma torre? Vamos lá. Para que serviu uma torre? Para quê? Para que serviu uma torre? Para vigiar. Não é? E, consequentemente, a torre também é um lugar seguro. Um lugar firme. Ok? Então, é um lugar de vigilância e segurança. Preste atenção. Se nós olharmos ou pensarmos numa torre como a nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela deveria ser um lugar de vigilância e segurança. Correto? Firme e vigilante. Quem gostaria de ter uma vida espiritual assim? Quem? Quem? Só que o que é que Jesus está dizendo? Que para construir esse lugar de vigilância e firmeza, requer um custo. Não faz de graça. Todo mundo queria ter uma vida espiritual de firmeza e de vigilância. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço? De ter uma vida de oração frequente, constante,
de ter uma vida de leitura sem interrupções, de ter uma vida de comunhão sempre estável, de sempre estar no meio dos irmãos, sempre estar no meio da igreja, sempre estar comprometido com o reino. Porque essa vida de firmeza e de vigilância não vem de graça, vem com custos. Todo mundo quer ter uma vida assim, mas quem está disposto a pagar o preço, a fazer com que esse custo venha acontecer? Vocês entendem o que eu estou dizendo? É estar disposto a pagar esse custo para que haja, para que tenha uma vida de um discípulo de verdade, o discípulo que anda no caminho do seu mestre. Todo mundo queria ter uma vida espiritual maravilhosa, mas é incrível como a maioria de nós não tem, por meramente não querer pagar o que precisa. E não é dinheiro, é comprometimento. Só. Mais uma vez é dar as caras, é sair da multidão. Amém? E por último, o discípulo renuncia a tudo, assim como o seu Senhor renunciou. E aí Jesus, a partir do versículo 31, ele conta uma outra parábola. Só que o foco dessa parábola não é só calcular o custo. O foco dessa parábola é calcular o que precisa para uma guerra. Preste atenção. Ele diz que um rei, ele tem 10.000 soldados. E aí ele precisa saber se com 10.000 soldados ele consegue lutar contra um rei que tem o dobro, 20.000. E aí, em percebendo que não tem como entrar em batalha e ganhar, o que ele faz? O que ele faz? Ele faz paz. Preste atenção. O primeiro rei somos nós. Nós somos o primeiro rei. O segundo rei é quem? É Deus, que está em guerra contra nós por causa do pecado. Aí nós olhamos e dizemos o seguinte: tem como vencer essa guerra? Não. Aí o que a gente faz? A gente faz paz. E o sentido de fazer paz aqui é se render. A gente se rende, porque essa guerra não pode ser ganha. Se render, um rei que se rende a outro rei, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: olha, a gente se acha rei, por quê? Porque a gente acha que governa a nossa vida. A gente se acha rei da vida da gente. E aí tem um rei que é muito mais poderoso que a gente, e aí agora a gente está vendo que não tem como batalhar com esse rei. Então o que eu vou fazer? Eu vou me render a ele. Agora eu vou deixar de ser o rei da minha vida, e agora esse rei da minha vida vai ser outro. Eu estou rendido a ele, estou me entregando a ele. Preste atenção, meu irmão. Essa segunda parábola tem a ver com renúncia. Com renunciar. Eu quero que você lembre do seguinte: Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele disse que Jesus, sendo igual a Deus, ele fez o quê? Se esvaziou. E assumiu forma humana. Jesus renuncia para se tornar homem. O discípulo imita o seu mestre. Se o seu mestre renunciou,
o discípulo também renuncia a tudo quanto ele acha que é. Ele acha. Que a gente pode até achar que governa a nossa vida, mas a gente não governa nada. Quer ver uma coisa, como você não governa nem nada da sua vida? Você garante que daqui a meia hora você vai estar vivo? Você não governa a sua vida. Quem governa é o Senhor. Então aqui, o discípulo imita o seu mestre renunciou e ele também. Nós temos que renunciar a tudo quanto a gente acha que é. O nosso nome, sei lá, a fama que talvez alguém tivesse, o dinheiro que talvez alguém tivesse, qualquer coisa agora não importa mais. Um rei que se rende a outro rei, provavelmente agora, submetido a outro rei, ele vai deixar de ser rei. Que ele se entregou, ele renunciou ao seu cargo e oferece os seus serviços ao outro rei que estava vindo com ele e ele sabia que não podia vencer. Nós somos esse rei que sabe, que reconhece que não tem como vencer a guerra contra o nosso Deus. E nos rendemos a Ele. E agora nossa vida não mais nos pertence, a nossa vida pertence ao Senhor. Ele é o nosso rei. E é por isso que Jesus termina o versículo 33 dizendo o seguinte: assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nós somos muito apegados a esse mundão aqui. Muito. A gente é apegado a pessoas, a gente é apegado a coisas, a gente é apegado a dinheiro, a gente é apegado a tudo. E quando a gente é apegado dessa maneira com as coisas, essas coisas se tornam o nosso Senhor, o nosso Rei. Precisamos aprender a ser desapegados, porque o nosso Rei é Jesus. Amém? Ele é o nosso Rei. E precisamos aprender a renunciar a tudo que a gente é, como o apóstolo Paulo fez. Quem era o apóstolo Paulo? Ele vai dizer: eu sou judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo que há na lei, perseguidor da igreja. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele disse: eu considerei tudo aquilo que eu era como... como esterco. Não vale de nada. Tudo que ele era, todos os títulos que ele possuía, ele disse: não vale de nada, porque agora eu conheci aquele que realmente tem valor. E esse alguém é Jesus. Ele é o meu rei. E por ele eu abro mão de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou, para me render a ele. É o que ele está dizendo. O discípulo renuncia a tudo quanto possui. Porque o discípulo imita o seu mestre. O mestre renunciou. E o discípulo renuncia pelo seu Senhor. Para a gente finalizar, eu queria ler os versículos 34 e 35. Mas antes da conclusão, me permita só recapitular o que a gente aprendeu. O verdadeiro discípulo, o discípulo que imita o seu mestre, ele ama o seu Senhor acima de tudo. O discípulo que imita seu mestre, ele carrega a cruz, ou seja, sofre os sofrimentos de uma vida cristã, ele calcula o preço, se dispõe e sofre o custo.
ele sai da multidão e se compromete com o reino de Deus. O discípulo que imita o seu mestre se rende ao seu Senhor e é desapegado dessa vida e tudo o que nos prende aqui. Foi isso que nós aprendemos hoje. E para finalizar, aí sim, versículo 34 e 35. Ele diz assim, ó: o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve para nada, aliás, não serve para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Então Jesus está dizendo que, olha, aqueles que querem imitar a ele, né, os discípulos de Jesus, aqueles que verdadeiramente querem imitar Jesus, manterão seu sabor. Mas aqueles que querem continuar na multidão, serão como o sal que perdeu o sabor. Aí ele dá uma última advertência, e é nela que eu quero concluir. Que está no final do versículo 34. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A advertência aqui significa o seguinte: muitos, preste atenção, muitos vão ouvir essa palavra de Jesus, mas só aqueles que são verdadeiramente discípulos, ou aqueles que querem ser verdadeiramente discípulos, é que vão dar ouvidos e colocar em prática. Aqueles que quiserem continuar sendo multidão, não vão dar ouvidos. É isso que ele está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é isso. Quem quer ser multidão, não vai nem ligar. Quem quer ser discípulo vai colocar em prática tudo aquilo que está sendo dito. E aqueles que não colocarem em prática serão como o sal que perdeu o sabor. Mas o verdadeiro discípulo imita o seu mestre. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique de pé, irmãos. E vamos orar. Em nome de Jesus. Que nós possamos de verdade sair da multidão. Que nós possamos de verdade estarmos dispostos a amar o Senhor. De dar prioridade a Ele, amá-lo acima de todas as coisas. De levar a nossa cruz e renunciar a tudo por Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai. Porque tudo isso que o Senhor tem dito pode parecer duro. E muitas vezes aos nossos ouvidos, Senhor, soa algo extremamente difícil. Mas na verdade, meu Pai, a verdade é que pela ação do Teu Santo Espírito, tudo isso é possível. Quando o Senhor está em nossas vidas verdadeiramente, nós te amamos e te priorizamos, porque entendemos que nada é mais valioso do que o Senhor. E quando o nosso coração está totalmente voltado para Ti, Senhor, pagamos qualquer preço, carregamos nossa cruz, andamos nos Teus passos. E quando fazemos isso, nós também aprendemos a renunciar tudo que somos, tudo que temos, e nos render ao Rei dos Reis, que é Tu, Senhor. Pai, nos ajuda, para que possamos viver assim, como verdadeiros discípulos, que imitam o Seu Mestre.
Abençoa a tua igreja aqui no Gereissati 1. Que nós possamos dar ouvidos a essas palavras. Que possamos ter ouvidos para ouvir a tua palavra. E assim colocarmos em prática tudo aquilo que a tua palavra, Senhor, está nos dizendo. Nos ajuda, Senhor, e nos tira da multidão. E nos torna verdadeiros discípulos comprometidos com teu reino. Discípulos, ó Deus, com identidade, com nome, com rosto. E não a multidão que é impessoal, mas alguém que agora, que saiu da multidão, tem um relacionamento pessoal com o seu mestre, andando nos seus passos, imitando a ele a cada momento de suas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Nos fortalece, para que possamos ter ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Nos leva em paz, edificados pela tua palavra, cheios da tua palavra, incomodados pela tua palavra. Que possamos nos comprometer contigo, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos. Nos dá uma semana cheia da tua palavra, da tua presença, e que possamos estar protegidos pelo Senhor quando voltarmos para a nossa casa. Nos abençoa, Pai. Nos ajuda e nos fortalece. É tudo isso que eu te peço. E em nome de Jesus também eu já te agradeço. Hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor. E hoje tem cantina. Amém.